Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com o Dr. Paulo Prado, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso. Dr. Paulo, o que é que o senhor aprendeu como profissional? Quais são as lições que o senhor extraiu da Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato ensinou para todos nós, em primeiro lugar, paciência, certeza, estratégia e planejamento de ação. Não existe eu acho ou pode ser. É a supervalorização da prova, da materialidade, da pesquisa tecnológica, do rastreamento do caminho do dinheiro. Saber rastrear, saber pesquisar e um fortalecimento de bancos de dados que possam se comunicar. E estudo, muito estudo principalmente a respeito de como esse dinheiro é movimentado dentro e fora do país. Agora, parece que a Operação Lava Jato, conversávamos pouco antes do programa, parece que eles seguem, os procuradores e o juiz Sérgio Muro e a própria Polícia Federal, eles avançam por etapas bem definidas. Queria ouvir o comentário do senhor sobre isso. O juiz Sérgio Moro é uma pessoa altamente preparada, com cursos fora do país. Os procuradores de Curitiba são mais de 10 procuradores, todos altamente treinados, com curso fora do país, e pessoas que só trabalham naquilo, e uma metodologia. Tá. Como começou? Então, como começou o crime? Vamos investigar esse segmento, então vamos exaurir esse segmento. E começa por baixo. Começa por baixo. Exauriu aqui, esse dinheiro foi para onde? Qual que é a relação desse dinheiro? E geralmente você pode ter certeza que são de grandes licitações, onde nessas licitações você o quê? Coloca o preço lá em cima para depois fazer o rateio entre os comparsas, os apaniguados, que muitas vezes isso banca o quê? O caixa 2 de campanha e que movimenta o processo político brasileiro, infelizmente. E também enriquece os participantes. Enriquece. Tanto, e sobra dinheiro. Tanto as grandes construtoras, você vê todas as grandes construtoras desse país envolvidas. Todas as grandes empreiteiras desse país sem poder o quê? Pegar dinheiro no exterior. Proibidos o quê? De negociar com o BNDES. O país está parado, o país está em crise. São 14 milhões de desempregados, que a grande maioria dessas pessoas eram absorvidas pela construção civil. E ainda vem aí a delação, a colaboração premiada da Odebrecht. Da Odebrecht, que nós não sabemos a repercussão e o tamanho. Exatamente. Procurador, muitas vezes as pessoas pensam que essas operações são rápidas, feitas rapidamente, e não sabem o trabalho que existe por trás dessas operações, né? Não, esse trabalho ele é sequencial. Primeiro você tem que fazer uma análise de inteligência daquela informação que chega para começar a construir o início da prova. Você pode ter sorte de repente, um colaborador chegar e entregar tudo para você. Mas não é sempre assim. Bom, o senhor falou de uma estrutura de investigação da Lava Jato. Essa mesma estrutura é utilizada hoje aqui em Mato Grosso? Começar por baixo? Nesses 4 anos que eu estou nesse último período, porque eu fui 4 vezes Procurador-Geral de Justiça, então, na terceira e na quarta vez, eu trabalhei primeiro com o perfil do promotor que ali está e com técnicos profissionais do próprio Ministério Público e de fora que trabalhem dessa maneira. Então, hoje nós temos no GAECO mais de 60 pessoas trabalhando, entre policiais militares, policiais civis, delegado de polícia, promotores e servidores do Ministério Público e do próprio Executivo. São mais de 60 pessoas trabalhando, junto com uma equipe lá do Patrimônio Público de 7 promotores, de aproximadamente 40 pessoas trabalhando. E
na promotoria que nós priorizamos o combate à corrupção na nossa administração. Nós priorizamos atacar esse mal que fragiliza o recurso que deveria ir para a saúde pública, que deveria ir para a educação, que deveria estar participando da habitação, da cultura, do esporte, e que ele vai para o ralo e para o bolso de pessoas sem escrúpulos. Ele vai voltar para o Estado, para os cofres do Estado? Porque essa é a grande ano passado, pergunta, mas e o dinheiro? Volta ou não volta? Ano passado, o Ministério Público conseguiu recuperar 500 milhões para o cofre do Estado de Mato Grosso. 500 milhões? 500 milhões. Em uma operação do CIRA, o grupo JBS, foi quase 400 milhões em uma parcela só. Você já viu isso em algum lugar do Brasil, Augusto? Não. Agora, procurador. Em uma parcela só. Sim. Voltou para os cofres do Estado de Mato Grosso. 500 milhões. Os agora, números com que se lida aqui. Além de inúmeras outras notificações que nós fizemos para repactuar contratações que gerou uma economia para o Estado de Mato Grosso de mais de R$1 bilhão. Mais de um bi. Procurador, as obras da Copa eram uma grande esperança, né, de remodelar a cidade de Cuiabá. Infelizmente, uma boa parte delas ficou inacabada. Todas, né? Ficaram inacabadas, sendo que essas obras eram fiscalizadas por vários órgãos, né? O próprio Ministério Público, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas. E hoje, depois desses escândalos, nós sabemos que uma parte desse dinheiro provavelmente estava dentro desse esquema de corrupção do governo anterior. O que deu errado na fiscalização para que as obras não acabassem? Quando eu falei que o VLT não era o caminho, eu quase fui apedrejado aqui em Cuiabá. Quando o Ministério Público entrou com a ação para suspender a contratação do VLT, não sei se vocês lembram, que houve a liminar. Inimigo do VLT. O Paulo Prado e o Ministério Público não quer que Cuiabá tenha VLT, porque não sei o quê. Eu sei que eu fui espancado em praça pública com relação a isso. Hoje o VLT está com os colegas do Ministério Público Federal. Houve uma decisão nesse sentido. A verdade é que não houve uma boa fiscalização do Executivo e nós não tínhamos estrutura, e não temos, para acompanhar, e Mato Grosso não tem, tá, um grande parque de fiscalização de obras do perfil dessas que vieram para Mato Grosso. Por exemplo, o VLT. Quem em Mato Grosso que tenha condições de fiscalizar as obras do VLT? A Universidade Federal de Mato Grosso. A Universidade Federal de Mato Grosso, num determinado período, estava com dificuldades, e ainda estão as universidades públicas, com dificuldade financeira, com dificuldade de aparelhagem nos seus laboratórios. Nós estamos buscando... Portanto, não pôde fiscalizar. Olha só, por que o Ministério Público e outras instituições devem contratar servidores para fiscalizar uma obra pública se é obrigação do gestor licitar e construir bem? É um contrassenso. O que significa? Eu, Ministério Público e demais instituições não confiamos na credibilidade do Executivo e, por isso, eu vou realizar concurso para lotar a nossa instituição, não é minha, nossa, de você, cidadão que está assistindo, tá? Com engenheiros, com arquitetos, com contadores, auditores, porque eu não confio nas prefeituras, eu não confio nos prefeitos, eu não confio no governador, não confio nos secretários. Isso é ruim. Na verdade, isso não deveria existir. O próprio Executivo tem que ter e tem que realizar a fiscalização das suas obras. E não fiscalizou como deveria fiscalizar. Essa que é a verdade. Por isso estão presos. Por isso que muitos estão presos. Por isso que muitos ainda vão ser presos. Mas essa fiscalização tem que ser dada... E o que está acontecendo? Só para você ter uma ideia. Nós buscamos em São Paulo uma grande empresa, e não são muitas em São Paulo, não são muitas, para fazer uma grande perícia das obras da Copa. O valor, mais de 200 milhões. Como que nós vamos, da onde que nós vamos tirar 200 milhões? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí o governo do Estado... Só para perícia. Só para tudo, levantar tudo.
Mas aí o governo do estado, o governador Pedro Taques, conseguiu, com a sua equipe, me parece que custou aí uns 2, 3 milhões, né? Está falando da KPMG? É, da KPMG, para fazer um levantamento. E nós temos lá com o Dr. Clóvis e os colegas do patrimônio 42 inquéritos civis instaurados. Já pensou? O que é você ter 42 inquéritos civis instaurados para investigar irregularidades na Copa? A estrutura que você precisa ter só para trabalhar em cima disso, nós estamos tentando aí fechar com o Tribunal de Contas, com toda a equipe do governo, para começar a deflagrar as ações, infelizmente. Ou essas pessoas retomam as obras e terminam, ou elas serão processadas. Agora, doutor Paulo, eu noto uma mudança na postura do brasileiro em relação à corrupção. Ele realmente se cansou. Cansou. Os profissionais que combatem a corrupção, também o senhor nota alguma mudança de mentalidade? Tá? Eles agora combatem com mais garra porque percebem que os resultados vêm. Que mudança ocorreu? As instituições... Polícia, todas as instituições. Nós chegamos, eu estou com 53 anos de idade, então, e 27 anos de Ministério Público. E eu sou daquela época que você escutava aquela musiquinha, esse é o país que vai para frente, o país do futuro. E a gente vai envelhecendo e chega num ponto que o povo brasileiro basta, não dá mais. Ninguém aguenta isso que está acontecendo. Isso o país do futuro. Tem que ser o país do presente. Isso. Nós vivemos o presente. Eu acho que isso contaminou a população brasileira e deve-se muito aí a todas essas grandes operações que aconteceram no Brasil, que o pessoal falou, e vocês da imprensa e jornalistas que começaram a realizar essas investigações jornalísticas, começaram a mostrar, olha, não dá mais, chega. E todo mundo se alimentou dessa esperança. Todos nós somos o mesmo tecido social. Você é jornalista, eu sou Ministério Público, mas nós vivemos na mesma cidade. Nós frequentamos os mesmos lugares. Somos cidadãos. Né? Nós somos cidadãos, nossos Pagamos filhos... a conta. Pagamos a conta. Nós respiramos o mesmo ar, comemos na mesma comida. Choramos quando morrem nossos ídolos. Vibramos com a vitória desse país. E chega um país maravilhoso como esse. Viver de perder o trem da história. Quantos trens da história nós perdemos? Nós não teríamos, quantos trens da história não teria também um fator educacional, porque hoje nós vamos punir as pessoas, vamos prendê-las, isso é essencial. Mas se nós não prepararmos as novas gerações? Temos que preparar. Por isso, temos que preparar, mas se você pegar também, vamos lá, todos esses homens que estão praticando, homens e mulheres que estão praticando corrupção, são pessoas com mestrado, com doutorado, com curso superior, com cargos, pessoas que você for analisar, vivem muito bem, moram muito bem, têm emprego. Você diz não é educação não é educação formal, porque realmente... É educação política, é educação política, a consciência cívica. De cobrar, de participar. Como fazer isso, Luiz Antônio? Isso através de uma modificação completa do ensino. Do ensino. Do ensino, não ensino de português e matemática, mas do ensino no sentido de introduzir matérias referentes ao cumprimento da cidadania desde criança. Valorizar a honestidade, valorizar o relacionamento. Eu dei um exemplo... Quer dizer, mexer na base curricular. Na base curricular. Isso chamava-se o SPB, Educação Moral e Cívica. E saber como mexer. Nós estamos com um projeto, tá, que para você conversar com a meninada, orientar a garotada sobre pedofilia. Um exemplo. Sobre bullying. Tá? Outro exemplo. Não adianta eu chegar de terno e gravata ou de calça jeans e camiseta e tentar dialogar com a meninada. Eu aprendi também, através de cursos e de vivência, e com os erros, porque os erros nos ensinam muito. Agora, precisa ter humildade. Eu falo para a meninada, seja humilde. Aprenda a pedir perdão. É porque tem muita gente que não erra. Não é. O ser humilde não significa ser capacho. Exato. Aí existe uma diferença entre ser capacho e ser humilde. Errei. Tenho que corrigir. Falhei.
Nós estamos com um projeto onde, conversando com os professores e com os meninos, nós estamos com uma peça teatral, onde essa peça teatral vai até a escola com a linguagem dos garotos, conversando com os garotos e com as meninas. E eu tenho assistido. Já fomos em mais de 16 escolas, 15 escolas, falando sobre bullying, na linguagem dele. Porque, num determinado momento, a menina deixa transparecer que ela está sofrendo o quê? Abuso sexual. E ela pergunta para a plateia. Eu assisti isso. São atores profissionais? Atores amadores. Amadores. Amadores, meninada. Tá? Que nós estamos estimulando também. Numa escola com 200 crianças, num determinado momento a menina pergunta: o que eu devo fazer? Eles: denuncie, denuncie. A plateia. A plateia. Não aceite, não aceite. É interessante. É uma mudança cultural. Você tem que falar, não adianta você dizer para um menino que não tem uma referência, ou menino, uma menina, que não tem referência nenhuma de educação, que não sabe quem é o seu pai, que para ele a vida significa sobrevivência, que 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 para ele é igual comida, é igual sobrevivência, é igual troco. Então você tem que ter a linguagem dele e não a nossa. Agora, você precisa estudar o comportamento humano, para, através do comportamento humano, saber quais as causas, quem é esse ser humano que você vai lidar e que tipo de diálogo você vai ter com esse ser humano. Foi através dessa pesquisa, através desse estudo, que nós estamos conversando com as crianças, com os adolescentes, sobre bullying, sobre pedofilia, sobre droga. E você não imagina como aumentar as denúncias de crianças, jovens, que depois iam até o promotor: eu quero fazer uma denúncia. Meu padrasto vem abusando de mim e mamãe não acredita. O que eu faço? Por quê? Porque a linguagem chegou até ele. Não adianta. Todas as crianças, brancas ou negras, alfabetizadas ou não alfabetizadas, gostam de duas coisas. Cultura e esporte. O Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, no governo Brizola, desenvolveu um projeto que levava para a praça futebol, basquete, vôlei, música, pintura. As crianças iam chegando devagarinho. Aí, de repente, eu posso participar desse coral? Pode. Está aqui a letra, cante conosco. Mas eu não sei ler. Naquele momento você semeou naquela criança o desejo de aprender a ler. Perfeito. Você faz a última pergunta do bloco. As pessoas estão cientes do papel do Ministério Público? Esse é um grande desafio nosso. Porque esse momento que a gente vive, aí vai na escola, o aluno percebe que é o Ministério Público o caminho para ele? Esse é o nosso desafio, de também sairmos dessa linguagem sofisticada, dessa linguagem do terno e gravata, e partimos para a linguagem dessa meninada. E esse é o meu desafio, enquanto gestor, de inserirmos o Ministério Público nas redes sociais, inserirmos com responsabilidade, estarmos preparados para ouvir críticas, estarmos preparados, falei para a meninada, você tem que estar preparado para ouvir crítica, para ouvir cobrança, mas numa linguagem que a pessoa saiba. Aquele é o promotor de justiça. Porque, na verdade, tem uma outra imagem equivocada do Ministério Público. O Ministério Público não é um órgão de acusação. Não. Numa visão muito mais ampla do universo, o Ministério Público é um órgão de defesa. Quando o promotor está fazendo júri, ele não está acusando, ele está defendendo a vida, está acusando a morte. E está promovendo justiça. Promovendo justiça. Termina aqui a segunda parte da entrevista em O Livre. Voltamos daqui a pouco com a terceira e última parte da entrevista com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Dr. Paulo Prado.